Boa noite. Show. Classe de palavras, né? Vamos fazer uma oração logo? Bora? Brincadeira, vamos lá, né? Classe de palavras, primeira coisa. Dividida em dois grupos, certo? Então as classes elas são divididas em variáveis e invariáveis. E quando a gente fala de classe de palavras, nós estamos falando de substantivo, adjetivo, numeral, artigo, preposição, advérbio, interjeição, conjunção, pronome e verbo. No caso, não vamos falar oficialmente de pronome, mas em algum momento a gente vai falar, né, um pouquinho. E dos verbos também, fica para a próxima aula, né? Vamos só falar só por cima, mas vai ter uma aula só para verbos. Mas a primeira informação é esta, né? Essas 10 classes, elas são separadas, certo? Em variáveis e as invariáveis. Certo? Quais são as variáveis? Quem sabe? Quem lembra? Substantivo, certo? Artigo, adjetivo, quem mais? Pronome, verbo. Faltando uma, qual é que tá faltando aí? Numeral. Certo? São as variáveis. E as que não variam, nós temos as preposições, as conjunções, a interjeição e o advérbio. Certo? Então elas estão divididas assim. Então você já tem que internalizar isso. Há essa divisão. Quando eu digo que são variáveis e invariáveis, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que estas daqui, eu vou encontrar, por exemplo, o masculino e o feminino, né? Ela vai variar em gênero e em número, ou seja, plural e singular. Enquanto que aqui ela não vai variar, certo? Já está dizendo invariável. Então quer dizer que eu não vou encontrar o singular ou o plural, na verdade, né? Não vou encontrar o plural, vai estar sempre singular. E não vou encontrar a diferença entre gênero, né? Masculino e feminino. Elas não vão variar. Em que isso pode me ajudar? Isso pode me ajudar porque há uma grande dúvida em relação a perceber, identificar o que é um advérbio do que é um adjetivo. Nestas duas situações, eu tenho um que é advérbio e o outro é um adjetivo, certo? Então aqui, por exemplo, vamos observar como que funciona aquilo ali, né, de ser variável ou invariável. João chegou depressa e Maria parece ansiosa. Beleza. João chegou depressa. Tô em dúvida, será que esse depressa é uma característica ou é um advérbio de modo do João? Se for advérbio, não varia. Isso quer dizer que se eu pegar a frase que está no masculino e coloco no feminino, ela deveria se modificar. Se não se modificar, eu confirmo que é um advérbio. Por exemplo, eu tenho João chegou depressa. Se eu coloco Maria chegou depressa, não muda. Se eu coloco a frase no plural, eu vou ter os meninos chegaram depressa. As meninas chegaram depressa. Observe que a palavra depressa não vai se alterar em nenhum momento. Então eu estou confirmando que ela é um advérbio. Porque o advérbio não vai variar. Diferente dessa, que nós vamos ter Maria parecia ansiosa, João parecia ansioso, os meninos pareciam ansiosos. Então, se eu modificar a frase, essa palavra vai se adequar também, vai se modificar. Então, eu confirmo que isso daqui é um adjetivo, certo? Então, por isso que existe essa divisão, quer dizer isso dali. Isso funciona para todos, né? Eu coloquei o exemplo lá do advérbio, mas para as preposições é a mesma situação, conjunções, né? Enquanto que esses aqui vão todos variar, certo? Tudo bem até aqui? Então, por que tem essa divisão? Né? É por conta disso, porque elas vão se modificar. Beleza. A aula de hoje é para você olhar para uma palavra em uma frase e dizer: isso daqui é um adjetivo, isso daqui é um verbo, isso daqui é um substantivo, isso daqui é uma conjunção, um advérbio, um verbo e um substantivo. Quando você faz isso, olhando para as frases, né, uma oração, quer dizer que você está fazendo uma análise morfológica, certo? Que é diferente de análise sintática. Isso que eu acabei de fazer, né, dizendo o nome de cada uma delas, é uma análise morfológica, ou seja, eu estou olhando para a palavra e estou identificando a qual dessas classes aqui, né, que eu vou falar,
elas pertencem. Isso é análise morfológica, que é diferente de análise sintática. Análise sintática é você olhar para a mesma situação e dizer sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial de modo, conjunção coordenada aditiva, sujeito da outra oração, né? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Observe que eu olhei para as mesmas palavras, mas disse outras coisas. Porque agora eu fiz uma análise sintática. Então, por que eu estou falando isso? Só para você entender o que é uma análise morfológica do que é uma análise sintática, certo? Então, concluindo. Análise morfológica é olhar para as palavras e dizer se ela é um substantivo, um adjetivo, um advérbio ou qualquer uma dessas 10 classes aqui. Isso é análise morfológica, certo? E a análise sintática é dizer a função dela, né? Se é sujeito, o tipo de sujeito, se é simples, tipo de predicado, transitividade, que aí fica para outro momento, né? Em outra aula, certo? Beleza, então, substantivo, né? Substantivo é aquela palavra que dá nome a tudo e a todos, né? Tudo que recebe um nome é um substantivo. Sei lá, tomada, branco, né? No caso, o branco, né? Se eu disser o branco, pincel, canetão, caderno, homem, mulher, bicicleta, carro, moto, estudante, enfim, certo? Concursado, concurseiro. Tudo isso são nomes que estão caracterizando algo, alguma coisa ou alguém. Tudo isso é substantivo, certo? Só que tem duas divisões dos substantivos que são fundamentais você estar seguro. Por quê? Porque lembre-se que isso daqui, se você quiser entender a sintaxe, você tem que entender a morfologia. Isso daqui é a base para a sintaxe. Então, você só vai saber, por exemplo, o que é um complemento nominal, certo? Se você souber o que é um substantivo abstrato, por exemplo. Você só vai saber o que é um adjunto adnominal se você souber o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um numeral, certo? O que é um pronome. Então, isso daqui é a base para lá. Então, esse ponto que eu vou falar é justamente uma das principais divisões que tem do substantivo aqui, que é a divisão dele em ser concreto e abstrato. Certo? Concreto e abstrato. Então vamos lá. Você já vai tirando da sua mente que o abstrato é aquilo que você não consegue pegar e o concreto é aquilo que você consegue pegar. Esqueça isso daí, certo? Não vai funcionar mais isso daí. Então nada de que o abstrato é só o que você não consegue pegar, não existe, certo? O que é que você vai internalizar? O substantivo abstrato vai ser todas aquelas palavras que derivam de verbo. Ensino vem do verbo ensinar. Produção vem do verbo produzir. Leitura vem do verbo ler. Então, ensino, produção, leitura derivam de verbos. Então são o quê? Substantivos abstratos. Palavra que derivou de verbo é substantivo abstrato. Primeiro ponto. Também vai se caracterizar como substantivo abstrato sentimentos, sensações. Sede, sensação de sede. Calor, sentimento de raiva, ternura, por exemplo, né? Então, são sentimentos? São sensações? Sim, substantivo abstrato. Palavras que derivam de um outro ser para existir. Como assim? Por exemplo, se eu pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, certo? E imaginarem, por exemplo, o que é beleza, com certeza vai vir na mente de vocês a minha figura, certo? Não é verdade? Perfeito. Eu sei que foi isso que apareceu. Então, observe que para você identificar, caracterizar na sua mente o que é beleza, foi preciso um ser belo para poder você compreender, certo? O que eu quero dizer? Beleza precisa de um ser para poder ela existir. Ela não existe por si só. Você não pode dizer assim, gente, beleza. Não. Gente, beleza. Tipo assim, certo? Do mesmo jeito, inteligência. Vem aí quem na mente de vocês? Vem alguém que é inteligente. Tipo o Elias, por exemplo. Certo? Então aí... o pobre levantou a mão, mas eu não tinha como não dizer o nome dele, né? Enfim. Ele tava deixando assim, ó, chama aí. Enfim, né? Ó, vida, mesma coisa. Você só representa a vida através de um ser que está vivo. Felicidade, enfim. Todas aquelas palavras que necessitam de algo, de alguém, de alguma coisa para ter sua existência, é substantivo abstrato. Então, derivou de verbo, sentimento,
sensação ou necessita de alguém ou de alguma coisa para existir, são substantivo abstrato. Isso quer dizer que, não se caracterizando nessas categorias, é tudo concreto. Caneta, concreto, bem básico. Mas unicórnio, que às vezes fica a dúvida. Unicórnio, anjo, dragão, são coisas da imaginação. São concretos? São. Unicórnio é sentimento? Ninguém está se sentindo unicórnio hoje não, né? Anjo também não é sensação. Não derivou de verbo, anjar, por exemplo. Não existe. Né? Então, não se enquadra nessas categorias de ser derivada de verbo, sensação, sentimento ou necessidade de alguém, então vai ser concreto. Não importa. Bruxa, saci, curupira, Deus, tudo é concreto. Certo? Entendido isso daqui? Anotaram aí? Deriva de verbo, sentimento, sensação e necessita de um ser para existir. Copia aí. Deriva de verbo, o abstrato, certo? Sentimentos, sensações, deriva de verbo, sentimentos, sensações, necessita de um ser para existir. Copiaram? Aula de ditado, mas meu Deus. Copiaram, né? Beleza. Saindo dessa parte, substantivação. Quando falar em substantivação, quer dizer que você tem alguma destas palavras, dessas classes, na verdade, né? Tirando o substantivo, certo? Que em uma determinada situação passou a ser substantivo, certo? Então, se você tem um artigo ou qualquer uma dessas outras classes que em um determinado contexto não está atuando no papel que é dele, que é ser de adjetivo, ou pronome, ou verbo, enfim, deixou de ser aquilo, está atuando como substantivo, quer dizer que houve ali uma substantivação. Sim, beleza. E como é que isso acontece? Isso acontece quando você tem um artigo antes de uma dessas palavras. Por exemplo, fora desse contexto, sonhar é verbo. Inclusive está na primeira conjugação, né, verbos terminados em AR. Sonhar é verbo. Mas aqui, nesse contexto aqui, não é verbo. Por quê? Porque tem um artigo aqui. Então, quando eu digo o sonhar é a esperança. A palavra sonhar não é verbo. Aqui ela é substantivo. Então, houve a substantivação deste verbo. Por quê? Porque tem um artigo antes. Por isso que, para você identificar o substantivo, é característico o quê? Tem um artigo antes. Porque mesmo que aquela palavra não seja um substantivo, por conta do artigo, ela passa a ser. Certo? Ela vai passar a ser. Isso não quer dizer que o substantivo só existe quando tem um artigo antes. Também não é assim. Ele pode existir sem ter um artigo antes. O que é que eu estou querendo dizer? Que o ato da substantivação acontece quando você coloca, principalmente, né, não sempre, mas principalmente, um artigo antes. Então, quando eu olho para cá, sonhar, houve essa substantivação. Mas aí a banca vai perguntar, na oração tal, as palavras ou a palavra sublinhada passou pelo processo de substantivação. Aí ele vai e grifa tipo assim. Aí ele vai e diz, apenas sonhar, apenas esperança. Aí no caso você vai dizer, somente esta. Mas esperança também não tem um artigo antes? Esperança já era substantivo. Não é por conta disso daqui que ela passou a ser não. Então não houve a substantivação desta palavra. Ela já é substantivo. Não importa se tem um artigo antes. É diferente dessa, que passou a ser, porque ela é verbo. Certo? Então, quando eu falo em substantivação, você tem que levar em consideração que é uma palavra que não era o substantivo e que passou a ser. Certo? Então, você vai ficar atento, porque nem toda palavra que tem um artigo antes passou pelo processo de substantivação. Pode ser que aquela palavra já fosse um substantivo. Certo? Como é o caso dessa daqui. Ela já é um substantivo. Então, não precisava do substantivo. Então, aqui, somente sonhar foi substantivada.
certo? Era um verbo e passou a ser um substantivo. Mesma coisa acontece aqui. Aqui a palavra branca, fora desse contexto, ela é um adjetivo. Ela caracteriza algo, alguma coisa. Carro branco, por exemplo, certo? Moto branca. É um adjetivo. Mas aqui não é. Então, pode ser que a banca pergunte para você contar quantos adjetivos tem, certo? Aí você vai dizer o quê? Quantos adjetivos você tem aqui? Só linda. A palavra linda, certo? Isso daqui não é adjetivo, ele é um substantivo. Por quê? Porque esse artigo substantivou esta palavra, que antes era um adjetivo, certo? Então, houve a substantivação. Branca está linda, né? Tu quer dizer assim? Não necessariamente, porque eu disse que o artigo ele vai fazer esse papel, mas não necessariamente sempre, né? Então, ele ainda assim continuaria, se, por exemplo, que Branca fosse o nome de alguém, né? Tem gente que se chama Branca, né? Eu conheço uma pessoa que o nome dela é Branca. Não o nome mesmo, não é um apelido, mas se chama Branca. Então, não necessariamente. Estou só falando alguns pontos que, às vezes, se enquadram, certo? Do mesmo jeito, isso vai acontecer aqui. Um eu que fala dentro de mim. Eu é pronome. Pronome pessoal do caso reto. Mas tem aqui um artigo, ou seja, não importa se é um artigo definido ou artigo indefinido. Qualquer um deles vão substantivar um termo, seja qual for a classe dele. No caso aqui era um pronome que passou a ser um substantivo, certo? Aqui, ó, não. A palavra não, ela é advérbio de negação, assim como nunca, jamais, certo? Mas aqui nós temos o não, sem explicação se torna pesado. Então esse artigo tornou esse advérbio um substantivo. Então houve a substantivação, certo? O inteligente chegou. Artigo tornou a palavra inteligente, que era adjetivo, passou a ser um substantivo, certo? Aí vamos agora, né, os pontos que discordam e que vamos, os detalhes, digamos assim. Ó, principalmente em relação aos adjetivos, certo? Neste caso aqui, isso era um adjetivo e o artigo o tornou substantivo. Aqui eu também tenho um adjetivo, linda. Aqui eu também tenho um artigo. Quer dizer que linda também passou a ser o substantivo, assim como inteligente, por conta do artigo? Não. Certo? Mas não aconteceu aqui? Pois é, quando você tiver um artigo antes de uma palavra que normalmente é um adjetivo, certo? Você tem que ficar atento se aquele adjetivo está caracterizando de fato algum substantivo. Como assim, ó? O inteligente chegou. Inteligente é adjetivo, né? Fora de contexto. Mas aqui, ele está caracterizando alguém? Mas linda, está caracterizando alguém? A menina, né? Então aqui, de fato, o adjetivo está caracterizando alguém. Então não importa se tem um artigo antes, ele não vai passar a ser o substantivo. Ele continua sendo um artigo, um adjetivo, certo? Então o detalhe do adjetivo vai ser este. Observe se o bendito adjetivo na frase está de fato caracterizando alguém. O que estava aqui, de fato, né? Aqui ele não estava. Então aqui, por ele estar, mesmo tendo um artigo, continua sendo um adjetivo. Mas aqui não. Aqui, esse daqui passou a ser um substantivo. Certo? Isso com relação aos adjetivos. Isso vai acontecer com os adjetivos. Aí, no caso, vocês vão ver também que, às vezes, tem algumas dúvidas quando tem um artigo antes. Por quê? Nem todo A é artigo e nem todo O é artigo. E, no caso, eu vou falar mais para frente aqui. Certo? Por exemplo, tem um A que é preposição. Então, você tem que saber se realmente aquele A é um artigo, para poder saber se a palavra foi substantivada. E ainda levar essas ressalvas, né? Que quando for um adjetivo, se tiver o termo antes, mesmo sendo artigo, vai manter. Ainda tem esses detalhes ainda, né? Aqui nos adjetivos, de fato, né? Reconhecer o adjetivo, eu acho que é tranquilo. Tipo, se eu perguntasse, as flores coloridas alegraram a festa. Quem seria o adjetivo aí? Né? Fica bem evidente. Fica bem claro que isso daqui está caracterizando a palavra flores, que é o substantivo. Tudo bem, de fato. Aqui, o dia ensolarado prometia um passeio agradável. Quem são os adjetivos? Ensolarado, que caracteriza dia, e agradável, que caracteriza passeio, né?
Tranquilo. De fato, tudo correto, tudo tranquilo. Qual é o detalhe que eu tenho que entender? Tem palavras que não são habitualmente adjetivos e que em determinadas situações, quando elas estão em determinada posição, elas assumem o papel de adjetivo. Palavras que não são adjetivos passam a ser. Assim como tem palavras que não são substantivos e passam a ser. Então esse é o detalhe. Tipo, este livro é muito bom. Aqui de cara a gente tem esse adjetivo aqui. Né? Só que aqui eu também tenho. Oxe, aqui, e não é um pronome? De fato, este é um pronome demonstrativo. Mas o que é que acontece? Quando você tiver um pronome antes de um substantivo, este pronome é considerado pronome adjetivo. Então eu posso dizer que é um adjetivo que tem função de adjetivo? Sim. Certo? Repetindo, quando você tem um pronome antes de uma palavra que é um substantivo, esta palavra assume o papel de adjetivo. Então eu posso dizer que isso aqui é um adjetivo. Da mesma forma que eu posso dizer que meus, que é pronome possessivo, neste caso é adjetivo, porque ele está antecedendo a palavra pensamentos, que é substantivo. Certo? Isso acontece com os pronomes e também numerais. Esse numeral, aqui, ele também é adjetivo, porque ele está antes de um substantivo. Então, pronomes numerais que antecedem substantivos são, respectivamente, né, pronome adjetivo, numeral adjetivo. São chamados assim. Certo? Ou seja, tem função de adjetivo, mesmo sendo outra classe. Mas aqui tem função de adjetivo. Certo? Isso aí seriam os detalhes, né? Porque julga-se que encontrar, saber que agradável e ensolarado são adjetivos, julga-se que é tranquilo demais. Né? Eu acho que eles estão pensando isso. Eles estão pegando os detalhes mais específicos. Né? Então, fiquem atentos a isso. Outra coisa, tem alguns adjetivos que quando eles mudam de posição em relação ao substantivo, muda o sentido. Não é que ele deixa de ser adjetivo, ele continua sendo adjetivo, mas ele muda o sentido da frase. Por exemplo, quando eu digo professor simples, eu tenho um sentido. Se eu digo simples professor, eu tenho um outro sentido. Certo? Então, se eu digo professor simples, qual a ideia que se tem aqui? De uma pessoa... Professor simples, pessoa insignificante, que não... né? Uma pessoa qualquer. Agora, não, professor simples seria humilde, né, na verdade. Pessoa humilde. Ao contrário, né? Simples professor, acabei me confundindo. Simples professor seria uma pessoa qualquer. Não um professor qualquer. Mas um professor simples é uma pessoa humilde, né? Acabei me confundindo. Mas é isso, certo? Então, observe que quando eu mudo a ordem do adjetivo, muda o sentido. Não é que ele deixe de ser adjetivo. Ele continua sendo. Só muda o sentido da frase. Certo? Então, simples, gravem na mente de vocês. É um adjetivo que faz isso. Velho, também. Se eu digo amigo velho, eu tenho um sentido. Se eu digo velho amigo, eu tenho um outro sentido. Né? Amigo velho seria a idade. Um amigo velho na idade. E um velho amigo seria uma pessoa muito antiga, né? Uma amizade antiga. Homem grande seria tamanho, né? Um grande homem, uma pessoa notável, respeitada, enfim. Pessoa qualquer. Pessoa insignificante, né? Sei lá. Ou, e se fosse qualquer pessoa, qualquer uma, né? Qualquer uma das pessoas. Então, muda o sentido. Então, simples, grande, velho, qualquer, são as principais palavrinhas que fazem isto. Isto o quê? Mudam o sentido da frase quando eles mudam de posição em relação ao substantivo. Não deixam de ser adjetivos, só mudam o sentido da frase. Certo? Entendido? Os numerais não tem muita informação, basta saber que eles são divididos em cardinais, certo? Em ordinais, em fracionais e multiplicativos. Entendido? Agora, artigos. Aqui tem muita informação sobre os artigos. Então, artigos que a gente conhece são as, né? Artigos definidos. Os são os definidos.
e uns, uma e umas. São os artigos indefinidos, não é isso? Beleza. Então aqui, por exemplo, conte os artigos, né? A banca pergunta. O cachorro quase mordeu uma menina. Aí vocês vão dizer que tem quantos? Quantos artigos tem aqui? O cachorro quase mordeu uma menina. É isso? Beleza. Aí ela vai perguntar aqui. Já fomos à praia neste ano. Quantos artigos? 1. Por quê? O A acraseado quer dizer que tem um mais A. Um A é o artigo e o outro A é esse A aqui, preposição. Porque o fenômeno da crase é a junção do A preposição com o A artigo, certo? Então, a junção deles dois é representada dessa forma. Então, quando fosse para contar, você iria considerar que aqui tem sim um artigo, assim como também tem uma preposição, certo? Só que aqui também, eu considero que eu também tenho um artigo aí. Sabe que essa forma não tem nada a ver com as formas dos artigos, certo? Mas o que é que acontece? Dentro do NO tem o EN mais o O. Esse O é esse O aqui. E esse EN é esse EN aqui, certo? Então a aglutinação deles dois forma-se o NO, esse nó aqui, certo? Mesma forma que dá, tem aqui o de mais a, certo? Preposição de com o artigo a. Da mesma forma que fosse dó, né, o de e o seria a preposição de com. Da mesma forma, se fosse o na, seria a preposição em com o a, né, esse a aqui, esse a artigo, certo? Aqui também tenho um artigo. Seria em mais uma. Se fosse numas, seria em mais umas, certo? Então, saiba que artigo, ele não vai se mostrar somente assim. Ele pode vir assim, ele pode vir assim. Para você identificar e contar com eles também. Também conta como sendo artigo. Ou se fosse para contar as preposições, conta também como sendo preposição. Certo? Mais uma vez, vamos aos detalhes. O problema é, nem sempre que você tem um O, você tem um artigo. Certo? Esse O pode ser também pronome pessoal oblíquo átomo. Vamos lá então, né? Lembra quais são os pronomes pessoais oblíquos átono? No vestibular dá para escolher. Tem até francês. Melhor francês, né? Deu. Mas rapaz. Pronome pessoais oblíquos átomo. Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Muito bem. Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos. Rapaz, saiu tudinho. É a fera medonha. Ó, vendo aí o O e o A aparecendo aí? Estão vendo aqui que o A aparece bem aqui também? Estão vendo que o A aparece bem aqui também e o O também? E ainda aparece também, sabe onde? Pronomes demonstrativos. Ó o O aqui também. Ó o A aqui também. Ou seja, para você que chegou aqui sabendo o que era um artigo, é muito provável você sair sem saber o que é um artigo. Infelizmente, certo? Mas isso não é para desanimar. Isso é para você ficar cada vez mais atento, certo? Vamos tentar identificar então quem é quem no jogo do bicho, né? Vamos lá.
Aqui, ninguém o apoia. Se você faz uma análise incorreta e diz que esse O é um artigo, você corre o risco de dizer que este verbo foi substantivado, porque eu disse que um artigo antes de um verbo substantiva o verbo. Mas acontece que esse O não é esse mesmo O aqui. Esse é artigo, ou seja, esse daqui é esse O aqui. Mas esse daqui é este bendito aqui. E como é que eu sei? Você troca a letra O por um nome masculino. E se fosse a letra A, trocava pelo nome feminino. A princípio não vai ter sentido algum, e depois também não vai ter não, certo? Mas é assim. Por exemplo, ninguém o apoia. Ninguém apoia João. De onde foi que veio João? Não, eu estou botando um nome qualquer. Um nome masculino qualquer, para preencher, para saber se tem algum sentido. Certo? Então, ninguém o apoia. Ninguém apoia João. Esse O está substituindo um nome. Quando eu tenho um O substituindo um nome, ele é pronome. Porque o pronome atua em prol do nome, que o nome é, no caso, o substantivo. Né? João é substantivo. Poderia ser qualquer nome. Ninguém apoia Pedro. Ninguém apoia Edson. Ninguém apoia o carro. Estou botando nomes masculinos. E observe que tem sentido. Eu não posso dizer João Cachorro. Quase morder. Não, apesar de que alguém... Enfim, se alguém tiver com raiva do João, né? Mas não dá para fazer isso daqui, certo? Então não dá para colocar um nome aqui. Aqui dá. Ah, e por que você não disse, ao invés de dizer ninguém apoia João, por que você não disse ninguém João apoia? Por que não bota aqui o João, bem aqui logo? Acontece que neste caso o O está aqui por conta da próclise, que eu ainda vou falar para vocês. O pronome veio antes do verbo, por conta da próclise, né? Que tá aqui o atrativo, que é o advérbio, certo? O pronome indefinido, certo? Então aqui houve um caso de próclise. Então quando você entender pronome, próclise, aí você já vai vir para cá mais seguro. O que é que eu quero dizer? Para você que está vendo a primeira vez essa aula, de fato, não é tranquilo. Não é fácil, certo? Você que está vendo a segunda vez, talvez você lembre um pouquinho. Mas, enfim. Agora, se você está estudando em casa e já estudou isso daqui, você deve estar mais ou menos... Só imagina assim, os cabos estão nem entendendo, eu estou entendendo. Eu acho que tem alguém por aí assim, né? Enfim, espero que tenha. Mas vai dar certo. Por outro pronome oblíquo ato, no caso me, por exemplo, dá. Depende do verbo, né? Quem apoia algo ou alguém. Por que eu estou falando depende do verbo? Porque eles têm funções diferentes, né? Tipo, o O e o A só atuam com o objeto direto. O me, o ti, o si, o nus e o vos, tanto pode ser direto quanto indireto. Já o li só pode ser indireto. Mas se eu quisesse trocar aqui pelo me, daria certo. Ninguém me apoia. Tudo bem, estava certo. O negócio é que você quer saber se é um pronome, né? Então é bom botar um nome, né? O ti também, pode ser qualquer um. Todos eles têm função de objeto direto. Como o verbo é transitivo direto, dá certo. Ó, ele aqui é porque já viu alguma vez, já está lá na sintaxe, na frente, na transitividade verbal, certo? Voltando então. Isso daqui é um pronome. Isso sendo um pronome, este verbo não foi substantivado, certo? Porque esse O é pronome. Mesma forma, esse A também é pronome. O menino a viu. O menino viu Maria. Dá para trocar o A por Maria. Certo? Se deu para trocar, é aquele A, então é pronome. E como que eu diferencio de uma preposição desse A aqui? Porque aqui também aparece o A, né? Como é que eu vou saber disso? Ó, o A preposição, ele só vai aparecer quando tiver um termo pedindo a presença dele ali. Esse termo, normalmente, é um verbo, mas pode ser um nome também, certo? Mas normalmente é um verbo. Então, por exemplo, aqui, ó. Estou em dúvida, não sei o que é que esse A é. Será que ele é artigo, será que ele é pronome, ou será que é preposição? Aí você vai ler e vai pensar o seguinte, ó. Declarei a ele que sou inocente. Quem declara, declara algo a alguém. Você declarou a quem? Observe que eu fiz todo um questionamento, e você tem que se acostumar a fazer esses questionamentos. Você tem que conversar com quem? Com o verbo.
Certo? Porque quem declara, declara algo. Quem necessita, necessita de algo. Quem gosta, gosta de algo. Você tem que sair daqui falando isso, conversando os verbos e tentando questionar. Quem compra, não compra de, compra algo. Certo? Quem vende, vende algo. Quem explica, explica algo a alguém. Certo? Então esses questionamentos é interessante você olhar para o verbo e ficar questionando. Porque quando eu digo que quem declara, declara algo a alguém, ele declarou a quem? Ó, esse a que vem intencionalmente, vem por conta desse verbo. Então, como eu tenho um verbo pedindo um a, este a é preposição. Quer dizer que aqui seria o objeto indireto, por exemplo, né, lá na sintaxe. Então, esse a é preposição, este é pronome, oblíquo átono. Aqui tem um artigo a, que é esse daqui. E tem ainda mais um detalhe, né? Porque, da mesma forma que esse NO é a junção do em mais O, tem casos em que ele não é isso. Não é a junção do em mais O. Certo? E não foi eu que inventei, porque se eu não tinha botado um negócio mais fácil, né? Certo? Então, aqui, sim. E quando é que eu sei que não é? Aí vamos de novo falar dos pronomes. Aqui, por exemplo, ó, este caso aqui, esse NO aí, esse nó, ele não é esse mesmo NO aqui. Então, se fosse para contar quantos artigos tinha aqui, eu ia dizer que não tem nenhum. Fosse para contar quantas preposições tem aqui, eu ia dizer que não tem nenhum. Mas aqui tem uma preposição e tem um artigo. Certo? E por que de acho que acontece aquilo ali? Acontece o seguinte, quando você tem verbos que terminam em ão, on, por exemplo, certo? Ou plural disso, ons, né? Certo? Quando você tem verbos que terminam assim, ao invés de colocar esses benditos aqui, você coloca nó ou na. Então, o que é que eu quero dizer? Esse nó aqui, NO, ele está aqui porque o verbo terminou assim. Porque se o verbo não tivesse terminado assim, ele tinha aparecido o quê? Tinha aparecido esse O aqui. Da mesma forma que apareceu ele bem aqui. O verbo apoiar não termina em on. Então, por isso que apareceu o O, como ele é a forma comum dele. Esse NO, ele aparece somente quando o verbo termina assim. Aí você vai dizer, piorou. Realmente, piorou. Mas isso aí é para a aula de pronome. Eu vou falar isso daí na aula de pronome. Por que eu estou falando agora? Porque eu tenho que já dizer para vocês que nem todo NO é um em mais O. Tem NO que é esse dali, ou seja, é pronome. Mas só acontece quando o verbo termina assim, naquelas terminações ali. Certo? Ou, se ele terminar assim, né? AM. Também. Mas, como eu disse, depois eu vou voltar a falar disso. Certo? Vou falar disso depois, mais na frente. Mas, enfim, esse NO aqui tem o em mais O. Esse não tem, porque isso daqui é aquilo ali. Mas, para ficar um pouco mais... um pouco mais fácil é uma palavra muito forte, né? Vamos lá. Para ficar menos complicado, né? Troca de novo por um nome. Não é nó? Não é masculino? Põe João ali. Tá certo. Ah, não tem sentido não. Pois é. A princípio não tem, mas tem. Certo? Então, põe João ali. Esse nó é o João. Dá para trocar pelo nome. Se deu para trocar pelo nome, da mesma forma que esse daqui também dava, então eles são esses camaradas aqui. Esse nó é esse e o O e o A é esse daqui. Então, para ser pronome, tem que dar certo na hora de trocar por um nome. Certo? Para ser pronome. E, não querendo ser chato, mas sendo, ainda falando do diacho do O e do A, eles também podem ser outra coisa, além de tudo isso que eu já falei. Pode ser pronome demonstrativo. Certo? Pode ser pronome demonstrativo. Quando é que eu sei que esse O é pronome demonstrativo? Quando você tiver um O ou os, né? Plural ou singular. Tiver a ou as. E na frente tiver o que é o pronome relativo, né? Ou o de, que é a preposição de, quer dizer que esse O é um pronome demonstrativo. Quais são os pronomes demonstrativos? Aquele, aquela, aquilo. Aí você testa para saber se tem sentido. Como assim? Não aceito o que eles fazem, não aceito aquilo que eles fazem. Dá para trocar o O por aquilo. Então estou confirmando que esse O é um pronome demonstrativo. É o pronome aquilo, que está aqui representado por esse O. Comprei as de algodão, comprei aquelas.
de algodão. Estou trocando por um pronome demonstrativo. Estou confirmando que esse as refere-se àquelas. Tem o valor de aquelas. Certo? Mas, para ficar mais direto, o que é que você vai internalizar? O ou os, a ou as, antes de que ou de, ele é pronome demonstrativo. Então, você vai anotar isso daí. O quê? Pronome relativo. O que é pronome relativo? Mas eu tô falando do o, né? Mas é pronome relativo. Se quiser saber o que ele é aqui é preposição, sabe? Então internalize que o o antes do que, no caso pronome relativo. Porque eu não falo logo pronome relativo, porque como eu não falei dos pronomes, né? A pessoa, o que é o pronome relativo? Aí eu tô falando, não, um que. Vamos começar pelo que. E eu já tô falando coisa, o pessoal já tão meio assim, talvez, né? Mas enfim, eu vou bem ficar doido sozinho, Acabar endoidar, Vou botar vocês também, tá doido? Então aqui, o ou a, os ou as, de que, o de, que no caso pronome relativo, né? É pronome demonstrativo, certo? Vamos lá. Não, tá na hora não. 8 e 2. Preposições, vamos lá, certo? Coloquei aqui algumas, tem outras, certo? Coloquei as principais. A de, por, em, com, até, para, sob, tem um sobre também, né? Desde, após, tem o perante, enfim, certo? Ante. Então tem vários outros. Mas vamos lá. Preposição. Para que acho que serve a preposição? Sintaticamente ela não serve para nada. O que é que eu quero dizer? Ela não tem função sintática, certo? Mas para que está lá? A preposição está lá para iniciar um termo de função sintática, certo? Então, quando você vê uma preposição, que significa que um outro termo exigiu a presença dele ali. E ele está ali iniciando um termo que tem função sintática. Então, aqui. O navio veio de São Paulo. De São Paulo é o quê? É lugar. Não é isso? Então, sintaticamente, esta preposição está iniciando um adjunto adverbial de lugar. Eu não vou dizer que aqui é o adjunto adverbial de lugar, porque ela não tem função sintática, mas ela inicia um adjunto adverbial de lugar. Como é que eu sei? Quando eu falar dos advérbios, a gente entende um pouco mais, certo? Aqui é só para você perceber a atuação das preposições. Elas vão estar assim, atuando em prol de um termo. Observe que o navio veio. Quem vem, vem de algum lugar, por exemplo, de São Paulo. Está completando o sentido do verbo. É advérbio, que no caso na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Ela é uma pessoa de fibra. Ela é uma pessoa de quê? Observe que a palavra pessoa pede um complemento, mas ela não é verbo. Se o complemento, se ela pede complemento, mas ela não é verbo, eu não digo que isso daqui é um objeto do verbo. É um substantivo pedindo um complemento. Então isso daqui, o de fibra, é o quê? É um adjunto adnominal. Certo? Mas não precisa saber disso agora. Certo? Aí vocês vão dizer assim, não, nem quero. Né? Então, agora não precisa. Eu estou só falando que a preposição está iniciando esse termo. Ela não tem função sintática. Ela só serve para isso, para iniciar um termo que tem. Mesma coisa aqui. Tem medo de altura. Está trabalhando para quem? Quem tem medo de algo. É um nome pedindo complemento. Só que agora é um substantivo abstrato. Então, esse aqui é um complemento nominal. Então, ela inicia um complemento nominal. A professora ensinou ao aluno. Quem ensina algo a alguém. Ela ensinou a quem? Né? Então, aqui tem a preposição aqui dentro, que é o a mais o. No caso, está trabalhando para quem? Para o verbo. Que, neste caso, ele é verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é o objeto indireto. Então, o papel da preposição é iniciar o objeto indireto. Ela viajou com as amigas. Opa, tem o com, preposição. Isso daqui é o quê? Companhia, adjunto adverbial de companhia, por exemplo. Certo? Mas aqui é para você só, de fato, decorar as preposições. Saber que elas estão ali para isso, para iniciar termos que têm função sintática. Pode ser qualquer termo. Tanto o objeto indireto, complementos, adjuntos, advérbios, enfim. Ela só está ali para isso, para iniciar o termo. E ela vai estar ali por conta de uma palavra que pede a presença dela. Esse daqui está por conta dessa palavra. Esse de está aqui porque pessoa pede. Medo pede o de. No caso aqui, ensinou, vem por conta do ensinou, né? O ao. O com, quem viaja, viaja com. Então está por conta do verbo viajar.
Certo? Então as preposições elas estão ali porque um outro termo pediu a presença dela. Esse termo que pediu pode ser verbo ou nome. Aí, dependendo de ser uma coisa ou outra, eu vou saber o que ela é lá na frente. Se é objeto, se é complemento, se é adjunto, enfim. Certo? Advérbios, né? Primeiro que os advérbios eles trabalham para o verbo, para o advérbio, né, para ele próprio, e para o adjetivo. Então aqui nós temos uma classe que trabalha para o verbo, para o adjetivo e para ele próprio. Certo? Ela vai atuar em prol dessas três classes. Quando o advérbio trabalha para o verbo, ele vai modificar o verbo dizendo lugar, onde aconteceu a ação do verbo. Ele pode negar o verbo. Ele pode dar uma ideia de modo, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida. Então essas palavras que indicam tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, essas palavras você já vai desconfiar. Poxa, isso aqui é um advérbio, porque são os advérbios que fazem isso dentro da frase, que dizem essas características. Então, por que não ficamos aqui? Está aqui o verbo. Ficamos, beleza. O que é que está dizendo a mais desse verbo? Onde é que ele ficou? Aqui. Está completando o sentido de onde foi que ficou. Então, é lugar. Adjunto adverbial de lugar. No caso, advérbio. Tem alguma coisa negando? Tem. Advérbio de negação. Poderia ser o nunca, por exemplo. Certo? Também é a mesma coisa. Adjunto adverbial, ou no caso, advérbio de negação. Ontem ouvi pacientemente as queixas dela. Qual a palavra aí que está indicando o tempo? Ontem. Então isso é um advérbio, porque o advérbio é que faz isso, diz a ideia de tempo. Tem mais algum aí? Palavras com mente. Lembra que eu já falei disso? São o quê? São advérbios também. Palavras que tem mente. Possivelmente, pacientemente, atentamente, atualmente. Certo? São todos advérbios, porque tem mente no nome. Aí, no caso, a grande maioria são advérbios de modo. Não necessariamente sempre, né? Mas são advérbios, não deixa de ser. Certo? Jamais reatarei o namoro. Observe que jamais, ele modifica o verbo. Observe que uma coisa é eu dizer, reatarei o namoro. Outra coisa é eu dizer, jamais reatarei. Observe que essa palavra está modificando o verbo. Então, quem trabalha para modificar o verbo é somente o advérbio. Só ele faz isso. Certo? E quando ele modifica o verbo, ele pode dizer várias coisas. Negação, lugar, modo, tempo, negação, de novo aqui, né, afirmação, dúvida. Onde você vê a palavra quiçá, é dúvida, advérbio de dúvida. Já ouviram essa palavra em algum canto? Pois se verem, é um advérbio de dúvida, quiçá. Quiçá vocês... Não, é melhor dizer uma coisa aqui, é melhor uma outra frase, né? Melhor outra coisa. É dúvida, né? Tem que ver uma afirmação. Diz. É. Esse O aqui? Não, porque no O ele não é pronome, de fato, né? Jamais reatarei o namoro. Observe que namoro é substantivo, né? E o O aqui é o artigo que acompanha namoro. Agora, se eu quisesse dizer, transformar isso daqui, o namoro, em um pronome, eu poderia. Que no caso eu botaria o O aqui. Jamais o reatarei. Quem é esse U? O namoro. Aí estaria certo. Certo? Então vamos lá. Advérbio trabalhando para o verbo, várias informações ele pode dar. Beleza. Mas quando ele trabalha para o adjetivo ou para ele próprio, ele só diz uma coisa. O que é que ele diz? Quem é que lembra? Quando o advérbio trabalha para o adjetivo ou para o advérbio, para ele próprio, ele diz o quê? Qual a informação que ele traz? Intensidade. Só isso daí. Ele só diz isso daí. Certo? Ele só vai dizer esta função. Ele vai ter essa função de intensidade. Vamos lá. Dormiram mais tarde. Tarde é tempo. É advérbio. Que eu acabei de dizer aqui que ideia de tempo, ó, ontem, é advérbio. Mas observe que eu tenho uma outra palavra modificando tarde. Observe que eles não dormiram somente tarde. Eles dormiram mais tarde. Então isso daqui é um advérbio modificando outro advérbio.
que é justamente o papel do advérbio. Ele modifica o verbo, mas ele também modifica ele próprio. E quando ele modifica ele próprio, ele só diz uma coisa, intensidade. E está aqui ele, mais. Certo? Mesma coisa ele vai fazer para o adjetivo. Mesma coisa o quê? Intensidade. Eles formam um casal muito bonito. Bonito é uma característica do casal. Adjetivo. Eles formam somente um casal bonito? Não. Muito, olha a intensidade. Muito bonito, né? Então tá dando intensidade na palavra bonito. Então muito advérbio de intensidade. Modificando o adjetivo, que é somente isso que ele vai fazer quando ele trabalha para o adjetivo. Certo? Então, decorem, aprendam. Advérbio trabalhando para adjetivo e para advérbio só diz intensidade. Porque, quando eu falar de sintaxe mais na frente, é interessante você saber dessa informação. Para lá na frente você saber o que é um complemento do que é um adjunto adverbial. Porque o complemento também trabalha para o advérbio. E também trabalha para o adjetivo. Só que o complemento ele não vai dizer intensidade. Vai dizer outra coisa. Porque quem diz intensidade? Só o advérbio. Certo? Então, fixe isso na mente de vocês. Para lá na sintaxe, vocês levar esse conhecimento para lá. Para poder saber o que é um complemento do que é um adjunto adverbial. No caso, o complemento nominal ele é um paciente na ação. Certo? Ele sofre a ação. Enquanto que o adjunto adnominal, ele é agente da ação. Ele executa a ação. Certo? Tipo aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Se eu dissesse fé na conquista. Eu tenho, vamos lá. Eu botar uma aprovação, né? Eu tenho fé na aprovação. Quem tem fé em algo, em alguma coisa, não é? Então observe que esta palavra, ela está pedindo um complemento, mas ela não é verbo. Ela é o quê? Substantivo abstrato. Porque fé é sentimento. Eu acabei de dizer que sentimentos são substantivos abstratos. É isso? O na conquista, ele executa a ação ou ele sofre a ação? Na aprovação, sofre a ação ou executa a ação da fé? Ele recebe a ação da fé. Ó. Tenho fé na aprovação. A aprovação está recebendo a fé. Certo? Então ela recebe essa ação aqui. Então ela é paciente, ela aceita a ação. Ela não executa a ação. Então, para diferenciar. Mas aí, como eu disse, na aula de sintaxe, eu vou botar mais exemplos, para diferenciar o que é o complemento do que é o adjunto. Certo? No caso aqui é morfologia, né? Não é, de fato. Por isso que eu vou colocar vários exemplos aqui. Né? Para saber a diferença de um para o outro. Certo? Porque realmente tem um ponto em que tanto o complemento quanto o adjunto, eles trabalham para substantivo abstrato e tem preposição. Então fica tudo igual. A diferença é só você perceber se ele está sofrendo ou executando a ação. A diferença vai ser somente essa, que é um detalhe bem sutil de fato. Né? Aí a parte de interjeição aqui, basicamente não tem questões sobre isso, né? Interjeição é você dar uma intensidade na fala. Então, você tem que cuidado, né? Você não tem cuidado, você tem cuidado. Você tem atenção. Olá, certo? Então dá essa intensidade. Interjeição é dar intensidade no texto escrito. Né? Aquilo que você faz nos gestos, na fala, né? Na entonação da voz. No texto escrito você utiliza as interjeições para dar esse tchan, digamos, né? Beleza. Agora sim, vamos para as conjunções, né? Observe que é quase a metade, né, do quadro. Vamos lá, conjunção, para que serve? Para dar raiva, né? Dor de cabeça. Não, ela serve para conectar palavras, que aí é muito básico, definitivamente tem questões sobre o caso, mas principalmente ela conecta orações, certo? Ela vai conectar orações. Então observe que aqui, ó, ele iria à praia, estava chovendo.
Isso daqui é oração. Por quê? Porque tem verbo. Tendo verbo é oração. Certo? Estava chovendo. Locução verbal. Tem verbo, então. Outra oração. Observe que essas duas orações, uma não depende da outra. Certo? Mas eu quero conectar as duas. Eu quero ligar as duas. De forma que elas tenham sentido. Aí eu vou e digo. Ele iria à praia. Mas estava chovendo. Eu conectei as duas orações. Agora uma, digamos assim, junto com essa daqui, as duas, elas têm um sentido agora. Eu conectei as duas através de quê? Da conjunção. É para isso que serve a conjunção. Ela conecta orações. Só que mais do que isso, ela traz sentido para a frase. Eu tenho aqui, ele iria à praia, mas estava chovendo. Eu poderia dizer, ele iria à praia, contudo, estava chovendo. Porém, estava chovendo. No entanto, estava chovendo. Todavia, estava chovendo. Entretanto, estava chovendo. Tudo isso que eu estou dizendo são conjunções que têm esse mesmo sentido. Que são ideias de adversativa, né? Que é a oposição. Conjunções adversativas, né? Coordenadas. Então, a conjunção ela serve para isso, para dar um sentido à frase. Aqui, no caso, ela dá um sentido de oposição para essas duas orações. Certo? Aqui, eu vou, você for. Eu vou, se você for, por exemplo. O se é a conjunção, porque ela está ligando orações. Tendo em vista que aqui é uma oração, porque está aqui o verbo, e aqui é outra oração, porque está aqui o verbo. E tem um elo conectando, que é o se. Então eu poderia dizer, eu vou se você for. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Condição. Ah, você vai. Se você for. Esta é a condição. Vou caso você vá. Eu vou, contanto que você deixe. Não é não? Certo? Então, é a condição. Observe que eu estou dizendo as conjunções e elas têm esse sentido de condição. Certo? Elas mudam, então, o sentido da frase. Ela é diferente dessa daqui. Então, a conjunção ela serve para dar um sentido da oração. Certo? Elas conectam as orações e trazem a base semântica, que é do sentido. Então, temos três tipos de conjunções. A conjunção pode ser coordenada sindética, certo? Ela pode ser adverbial e ela pode ser integrante, certo? Então vamos lá. As conjunções, elas podem ser coordenadas, sindética. Ela pode ser também subordinada, adverbial e pode ser também conjunção integrante. Tá só integrante. Certo? Então vamos ter esses três tipos de conjunções. Tudo que eu vou falar agora, na hora que eu for falar sobre orações, coordenadas, subordinadas, enfim, eu vou voltar a falar sobre isso, certo? Então é só para vocês aí pegando mais ou menos a ideia. Então aqui, ó. Primeira coisa, coordenada sindética. Quando eu falo de orações coordenadas, eu tenho dois tipos de orações coordenadas. Ela pode ser coordenada assindética e a coordenada sindética. Acontece que a assindética não tem conjunção. Só tem vírgula, ponto, enfim, não aparece a conjunção. Diferente da sindética, que tem as conjunções. Só que as orações coordenadas sindéticas tem 5 tipos. Então, para cada uma tem uma gama de conjunções. Não se preocupe, tá aqui elas. Certo? Então, aqui, e, nem, mas também, como também, conjunções aditivas. Elas dão a ideia de adição. Por exemplo, ele era muito inteligente. Queria ser professor. Observe que ele não era somente inteligente. Tem mais alguma coisa que ele também tinha como característica. E queria ser professor. Essa ideia de adição está aqui por conta de quê? Dessa conjunção. Essa conjunção aqui é essa daqui. Ela dá a ideia de adição. Então isso daqui é uma conjunção aditiva. Que lá na frente a gente chama de oração coordenada aditiva. Né? Lá quando formos ver a parte de orações. Certo? Aqui, ela queria ser professora.
então se dedicava bastante. Aqui eu tenho uma frase, uma oração, aqui eu tenho outra. E tem um elo conectando as duas. Então, observe que ela queria ser professora. O que é que eu concluo? Então, se dedicava bastante. Logo, se dedicava bastante. Portanto, se dedicava bastante. Todas essas aqui, são conjunções conclusivas. Então, aqui eu tenho uma conjunção que indica a ideia de conclusão, que é o que a gente chama de oração coordenada conclusiva. Certo? Então, a conjunção é isso. É uma palavrinha que você tem ali para conectar orações. E dependendo do tipo de conjunção, ela tem um sentido. Aí você tem que decorar as conjunções. E no caso aqui, anotem aí. Aqui eu tenho as aditivas, as conjunções aditivas. Certo? Essa primeira aí. E nem, mas também, como também, conjunções aditivas. Tatuar no braço. Aí passa no concurso, que essa porra saber mais disso, arranca o couro do braço. Aditiva, certo? Aqui nós temos as adversativas, mas basta colocar oposição. Bota o nome oposição aí, que elas vão trazer essa ideia de oposição. Essa de baixo aqui, certo? Oposição. Ou você estuda, ou você trabalha. Observe que você tem duas opções, certo? Então você tem aqui o quê? Uma alternância, ou isso ou aquilo. Então aqui eu tenho conjunções alternativas. Então ela traz essa ideia, alternância, né? Alternativa. Aí aqui nós temos as conjunções conclusivas, né? Estudei muito, então... Estudei muito, logo... Né? Conclui-se o quê? Passou, espero, né? Então, conclusiva. E por último são as explicativas, certo? Então você já vai aí dando uma olhada, internalizando essas conjunções, porque quando formos falar de orações... Vamos voltar a falar dessas benditas aqui, certo? Então aqui são as coordenadas sintéticas, são estas conjunções aqui, certo? As coordenadas sintéticas, já tinha colocado aqui, beleza? Só que também nós temos as subordinadas adverbiais. Pois é. Quando a gente fala de orações subordinadas adverbiais, são 9 tipos, certo? Então para cada tipo tem várias conjunções, com a base de advérbio. Bases adverbiais. No caso, ela pode ser de causa, de consequência, de conformidade, de tempo, de concessão, proporção, certo? Então vamos aqui, ó. Já que neguei o convite, ela resolveu não ir. Quem é a conjunção aí? Tá aqui o verbo. Aqui o outro verbo. Tem duas orações aí. Tem um elo conectando elas duas. Observe que eu tenho. Neguei o convite. Ela resolveu não ir. O que foi que provocou isso daqui? Dela não ir mais? Já que neguei o convite, né? Observe que isso aqui é a causa para isso aqui acontecer. E essa causa eu estou percebendo por quê? Porque eu tenho aqui o já que. Aí você decora, aprende, sei lá, que o já que é uma conjunção que indica causa. Assim como uma vez que, assim como porquê, né? Porque neguei o convite, ela resolveu não ir. Certo? Uma vez que neguei o convite, ela resolveu não ir. Então, qualquer um desses que eu estou dizendo, são conjunções causais. Então, isso é uma conjunção adverbial. Porque somente as causais estão aqui. Não existe causal coordenada. A causal está dentro das adverbiais. É um tipo de adverbial, dentre as 9. Causa também, tudinho, porque tudo é causa. Pode. Caso ela ligue, pode chamar-me. Cadê a conjunção? É aqui, né? Vou botar com vermelho. Tá aqui a conjunção. Ó, contanto que ela ligue, se ela ligar, pode chamar. Observe que aqui está a conjunção de condição. Essa é a condição. Certo? Quer dizer que a conjunção só vem no início? Não. A pesquisa ainda está em andamento, conforme as autoras afirmaram. Ou seja, consoante as autoras afirmaram.
segundo as autoras afirmaram. Então, segundo, consoante, conforme, são conjunções conformativas. Elas estão aí para conectar as duas orações. A conjunção é isso. Ela conecta orações. Só que você tem que saber que cada uma traz um sentido para a frase. Causa, condição, conformidade. Aqui, assim que cheguei, começou a chover. Isso é a ideia de quê? Ó, cheguei, nesse momento, isso é o quê? Tempo. Naquele momento, na hora que eu cheguei, começou a chover. Então isso aqui eu tenho conjunção temporal, conjunção adverbial temporal. Que lá na frente a gente chama de oração subordinada adverbial temporal, que a gente recebe esse nome, certo? Mas aqui é uma conjunção que indica tempo, certo? Então as adverbiais, eu falei aqui de algumas, logicamente, né? Vamos ter ainda aula sobre isso, né? Só para vocês saberem o que é a conjunção, certo? E as integrantes, elas vão atuar de duas formas, certo? Elas se apresentam, na verdade, de duas formas. Eu vou ter o que e o se, como sendo conjunções integrantes. Como é que eu sei que eles são conjunções integrantes? Quando der para trocar por isso. Então, quero que você seja feliz. Quero isso. Deu para trocar essa palavra por isso. Ah, mas quero isso, você seja feliz? Não, o resto não importa. Basta você dizer, quero isso. Isso eu quero. Pode não ter sentido, mas um dia vai ter, certo? Tem sentido sim. Então, deu para trocar por isso? Isso daqui, esse que, é uma conjunção integrante. E você sabendo que esse que é uma conjunção integrante, você sabe que aí você só pode ter um tipo de oração. Subordinada substantiva. Somente elas são introduzidas por conjunções integrantes. Mas, não para a próxima aula. Só que o que e o se também, né? Pode ter. Então aqui, ó. A dúvida era isso. Isso era a dúvida. Então esse se aí também dá para trocar por isso. Então também é conjunção integrante. Certo? Tenho que estar seguro nisso, porque se eu sei que esse que ou esse se é uma conjunção integrante, eu sei que é a oração subordinada substantiva. Mas se ele não for, esse, por exemplo, não é. Esse que aqui. Esse que não é conjunção integrante. Esse que é pronome relativo. Os livros que falam de amor são pouco realistas. Os livros, os quais... Estou botando outro pronome relativo para testar. Os livros, os quais falam. Dá certo. Deu certo trocar por os quais, que é outro pronome relativo? Sim. Então esse que não é esse. Ou seja, não é conjunção integrante. É pronome relativo. Sendo pronome relativo, eu não tenho oração subordinada substantiva. Tem oração subordinada adjetiva. Certo? Mais uma vez, vamos ter as aulas de orações. É só para vocês perceber o que é a conjunção, como que ela atua. Ela atua assim, ligando orações e trazendo a sua base semântica, né, seus sentidos. E são muitas, então de fato, tira um tempinho, dê uma olhadinha para tentar internalizar um pouco delas. Certo? Vamos para o intervalo, né? Já estavam colocando. Intervalo já é pra ter feito já. Tá fazendo coisa? Barra? Atleta demais. Bodybuild aí. E aí, a primeira, marcaram o quê? C, né? Muito fácil a primeira aí, né? Para identificar o advérbio, tem a palavra principalmente. Tem um mente aí, já não tinha zerado, né? Tem um mente aí, né? Só pode ser C. Beleza. Não tem nem o que questionar aí, não. Agora sim, só para identificar, né? No item A, cuja, pronome relativo, né? No item B, muita, é pronome indefinido, certo? E no item D, maior, é adjetivo. Quiser anotar aí, anota. A2, olha A2. Pronome indefinido. E A2 é para identificar, né, onde que tem um substantivo. Vamos lá. Qual item apresenta o substantivo?
Sim. Será que é o item C? Turístico é substantivo? O guia turístico. Qual a característica do guia? Turístico. Ele é específico, é um guia turístico. Então aí turístico caracteriza guia, então é adjetivo, né? Não é o item C, então. Não pode ser o item B de bola, porque aí, ó, ficou soterrada. Soterrada é o verbo no particípio, né? É um verbo. No item D de doido, grande é adjetivo, certo? Está caracterizando a comoção, certo? Adjetivo. Então sobrou o item A. No item A, imagem é substantivo. E a gente confirma com o artigo antes, né? Tem uma, que é o artigo que confirma que aí é um substantivo. Então, item A, nós temos o substantivo. Certo? Olhem a 3 que eu vou colocar aqui a frase no quadro para poder explicar melhor a 3. Copiar aqui a frase. Vão olhando em A3. Fizeram a 3? Marcaram o quê? E aí? Considere o enunciado seguinte e o que se diz sobre as relações sintáticas que ele mantém. O processo de produção das identidades e das diferenças envolve muitos conflitos. Item 1. Os vocábulos processo e produção são substantivos abstratos, certo? Certo. Processo vem do verbo processar e produção vem do verbo produzir. Derivou de verbo, substantivo abstrato. Já sei que um é verdadeiro. 2. A expressão preposicionada de produção, tá aqui ela aqui, né? De produção, cadê? Relaciona-se com o substantivo processo. Quer dizer que está relacionado a processo. Isso é verdade? O processo. Processo de quê? De produção. Tá certo. De fato, de produção está direcionado à palavra processo. Completando-lhe o sentido. Perfeito. O mesmo acontece entre as expressões preposicionadas das identidades e das diferenças. E o substantivo produção. Correto? Eles também estão relacionados à produção? Sim, né? Ó, o processo de produção. Processo de quê? De produção. Trabalho para processo. Produção. Produção de quê? De, no caso aqui, das identidades e também das diferenças. Então, essas duas palavrinhas aqui, expressões, da identidade e das diferenças, trabalham para produção. Enquanto a produção trabalha para processo. Foi isso que ele disse e realmente é isso que acontece. Então, 1 e 2 é correto, né? O item 3 vai dizer: a expressão de produção deve ser classificada como complemento do vocábulo processo. Certo, tá certo. Que ela completa a palavra processo, que é o complemento nominal, que a gente chama, né? Tá certo. Enquanto as expressões das identidades e das diferenças como complemento indireto. Aí morreu. Não. Complemento indireto não, porque essas duas expressões aqui, elas trabalham para produção, e produção não é verbo. Então eu não posso dizer que isso daqui é um complemento indireto, como sendo um objeto indireto. Porque o objeto direto só trabalha para o verbo. E como a gente acabou de ver que elas trabalham para a palavra produção, e produção não é verbo, então elas não têm esse papel de ser indireto. Certo? Então não é correto isso daí. Mas continuando. No caso, o verbo envolver, né? Lá no finalzinho ele fala sobre ele. Né? Ó, este verbo tem como complemento direto, com objeto direto, muitos conflitos. Tudo bem, de fato, né? Isso daqui tem como complemento. É um objeto direto, esse aqui é o verbo transitivo direto. Certo? Mas, como a informação anterior, dizendo que esses, das diferenças e da
tem função indireta, aí morreu esse item, né? O item 3, que no caso não é. No caso eles são complementos nominais, não são complementos indiretos, porque eles não estão trabalhando para verbo, por exemplo, certo? Então somente 1 e 2, que no caso item A, né? Então o gabarito dessa questão aí é o item A. 4. A4, basta olhar para o quadro branco e decorar. E aí? Qual é o gabarito da 4? C, né? Velha amiga, né? Olha as palavrinhas que eu coloquei aqui, ó. Velho, simples, grande, qualquer. D de dado. Eu falei outra coisa, foi? C? Não, é D de dado. É D. Eu fui... Só... D de dado, é. Velho, simples, grande e qualquer. D. Alguém falou C? Eu não. Foi o Guilherme, foi o Guilherme. Quem é Guilherme mesmo? Foi o Guilherme, foi o Guilherme. Foi. Não tem nem quem é o Guilherme, mas foi o Guilherme. Então, de fato, né, tem a palavrinha ali, decora aquelas palavrinhas, vai ser o gabarito. A 5. Também muito simples. Decorou as conjunções, sabe que aqui aditivas, adversativas, que é oposição, alternativas, conclusivas e explicativas. E aí nós temos o quê? O seja, né? É. E o seja é o quê? Alternância, alternativa. Então, só pode ser o item, cadê? C. Né? Item C. C. A 6. A ideia de tempo, né? Advérbio com ideia de tempo. Qual é, então? 6. Qual palavra que tem o sufixo mente que dá a ideia de advérbio de circunstância de tempo? Atualmente, né? No item B. Certo? Nos outros não tem sentido. As outras são advérbios, mas não são de tempo. Certo? Atualmente, ou seja, naquele momento. Está morando lá atualmente. Então, B. 7. Identificar os itens aí sublinhados, né? O que é pronome, o que é artigo, o que é preposição. B de bola. Respeito entre as que compartilham. Respeito entre aquelas que compartilham. Observe que aí o as no caso, né, tá antes do que, ou seja, pronome demonstrativo, né? Então, item B de fato, porque só tem essa opção, né? Só para justificar no item 2, né? Esse A tá antes de educação, que é substantivo, então esse A é de fato um artigo, né? E no último item nós temos em que os receptores sejam provocados. Quem é provocado a algo, a alguma coisa. Se é provocado a que, ó, tem um a que. Esse a, preposição, certo? Que não tá com a crase aí porque na frente tem um verbo, não tem crase antes de verbo. Então, gabarito item B. A 8.
E aí, onde que não há uma preposição? B de bola, né? De cara, no item A tem uma acraseada, então tem preposição. No item C tem uma acrase, então tem preposição, né? A dúvida seria entre B e D. Mas aí, o que é que acontece? No D nós temos chegou a pensar. Chegou a quê? A pensar. Chegou a pensar. Então tem uma preposição, porque o chegou pede, né? Chegou, quem chega, chega a algum lugar, né? Então, a pensar. Diferente do item B, que nós temos estancar a sangria. Quem estanca, estanca algo. Verbo transitivo direto, né? Estancou o quê? Quando a pergunta é o quê, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não tem preposição, certo? Então é o item B. 9. Qual outra conjunção tem o valor de portanto? Aí você decorou a conjunção e internalizou que logo, assim, então, todas elas têm a mesma função do portanto, né? O mas é adversativo, por exemplo, então só pode ser o item C, né? Logo. 10. Procurando a conjunção integrante. Faz a troca, né? Troca o que ou o se por isso. Se der certo, é conjunção integrante. Onde é que dá certo aí? Item D de dado, né? Às vezes chego a pensar nisso. Certo? Então é o item D, de fato. No item A, existe um tema, o qual, né? Dá para trocar por o qual, então é pronome relativo. No item B, em 22 anos é a primeira vez cuja corrupção, por exemplo, cuja, pronome relativo. E no item C, um povo, o qual, né? Dá para trocar por o qual. Então todos são pronomes. Somente no item D que nós temos a conjunção integrante. A 11, só para testar aí o conhecimento de vocês no plural aí das palavras. Qual palavra aí faz plural utilizando ãos? Cristãos, né? Não sai ninguém que eu vou corrigir o simulado, certo? Não, fica todo mundo, não sai ninguém. Não sei não, o Ed só pediu para eu corrigir o simulado, né, de vocês. É isso aí.